Os pets, gente, eles podem sofrer com doenças muito parecidas com as dos humanos, inclusive o câncer. Para falar mais sobre o assunto, eu conversei com a médica veterinária, a Letícia Lima. Olha só. Os pets podem sofrer com doenças muito parecidas com as dos humanos. Para falar hoje sobre o câncer nos pets, nós estamos recebendo a nossa superdoutora médica veterinária, a Letícia Lima. Tudo bom, Letícia? Como Tudo você bem, está? Patrícia? Tudo certo? Tudo Muito certo. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Começando o ano bem já. Isso aí, começando o ano bem, esclarecendo as dúvidas aí dos nossos telespectadores sobre doenças que atingem os nossos pets e vamos hoje especificamente falar sobre o câncer. Mas o câncer que a gente está falando dos pets é o mesmo câncer, por exemplo, que atinge nós humanos? É muito parecido. O sistema do organismo inteiro deles é muito parecido com o nosso. Então, algumas coisinhas são particularidades ali diferentes, mas a maior parte é bem parecida com o dos humanos. E os pets também podem ter vários tipos de cânceres, doutora? Quais são os mais comuns, por exemplo? Acontece vários tipos de câncer e a gente nomeia geralmente como câncer os que são malignos, né? Então, alguns tumores são benignos, as pessoas não precisam se preocupar tanto assim com o nome pesado câncer, mas acontece também com bastante frequência. Câncer de mama, principalmente, então tumores de mama é muito comum na rotina de todas as clínicas aqui na região, com relação a ser mais fácil do tutor ver. O tutor vê aquele aumento, aquela modificação ali corporal é muito mais comum e frequente do que às vezes um tumorzinho, uma neoplasia dentro da cavidade abdominal, porque daí não é tão fácil de diagnosticar, então não é tão fácil do tutor ver e falar, opa, tem alguma coisa de diferente acontecendo aqui. Isso, justamente sobre os sintomas, por exemplo. Como que o tutor pode ficar atento aos sintomas que vão acontecer nos animaizinhos? A maior parte dos tumores são silenciosos, é isso que complica bastante ali a situação, que nem quando as pessoas demoram às vezes para ver, já está um pouco mais grave, acontece muito na região pet também, porque eles não falam pra gente o que está doendo, o que está de diferente, então costuma apresentar falta de apetite, mas pode ser bastante variado com relação a qual tumor que está afetando. Então muitas vezes chega até a clínica com síndrome paraneoplásica já, quando o paciente já está tomado de tumor e a gente não tem mais assim tanto para onde correr. Mas a maior parte dos visuais, então, que são em pele, em região de mucosa da boca, em mamas, é muito fácil do tutor ver. Então, procurar a ajuda do médico veterinário. Ou seja, também a importância de fazer o check-up no animalzinho, né? Isso, muito importante, porque a gente não tem só a parte visual, então a parte comportamental a ver. A gente consegue fazer os exames complementares, tanto sendo de sangue ou de imagem, e ver certinho tudo que está começando. Muito mais chance de a gente conseguir reverter esse quadro. Agora, por exemplo, nós mulheres geralmente recomendam, assim, em relação ao câncer de mama, a partir dos 40 anos, fazer exames específicos. Nos homens também, câncer de próstata, a partir dos 40 anos. Tem alguma idade, por exemplo, dos animais de estimação, que o tutor pode ficar um pouquinho mais atento a esse tipo de doença? A gente se preocupa a partir de mais de 5 anos ali de idade, começa a ser considerado já entrando ali na parte mais geriatra. Então a gente se preocupa um pouco mais, a chance é maior de acontecer. Mas hoje a gente já fala muito da prevenção com a castração, sendo antes do primeiro cio, então antes da puberdade do macho também. Então até ali 6 meses antes de entrar já no primeiro cio, a gente tem quase 100% de garantia que o animalzinho não vai ter. Entendi. Se por um acaso aconteceu, o animalzinho foi diagnosticado com câncer, como que funciona o tratamento? O tratamento vai ser com base do que a gente diagnosticar em si. Então é muito importante, já peguei vários casos de pacientes que fizeram já uma cirurgia, já fizeram alguma retirada de tumor tentando a cura, mas não foi feito, por exemplo, o histopatológico, a biópsia. Então a gente não tem um nome para aquele causador. Então a gente não tem certinho qual é o tumor, qual que está afetando, para a gente poder passar para o tutor, o prognóstico de vida de tantos meses, de tantos anos, ou a gente tem a cura total, ou só uma questão paliativa, para ver se esse tumor é benigno, maligno, se tem metástase, se não tem. Então toda essa parte é bem importante estar vendo por completo. Entendi. Aí durante, por exemplo, o tratamento é mais feito a cirurgia ou, por exemplo, nos humanos a gente tem cirurgia, de quimioterapia, radioterapia, como que funciona para os animais? Com esse nome então dado, então a gente sabendo qual é o tumor, como ele se comporta, a gente consegue ver desde cirurgia, que geralmente é o principal, né? Sempre quando a primeira vez que a gente consegue mexer cirurgicamente, mexendo de uma maneira correta nesse tumor,
gente tem a maior chance da cura. Mas existe quimioterapia, existe eletroquimioterapia, criocirurgia, então existem vários parâmetros para a gente conseguir estar ajudando o animal a ter qualidade de vida e mais tempo com o tutor. E a gente tem, por exemplo, prevenção, por exemplo, para os cânceres também nos animaizinhos? Com relação a cuidados, manejo, alimentação de qualidade, principalmente uma coisa muito importante, não realizar aquela vacina anti-sil, então aquela injeçãozinha para cortar essa parte ou como um anticoncepcional, porque é uma bomba muito grande de hormônios, então quase ele é garantido que você aplicou hoje, daqui a um tempinho esse animal vai estar apresentando a castração tanto em machos, tanto em fêmeas, tá? Os machos também têm tumores em próstatas que podem ser prevenidos com relação à castração. Então, castrar ali já novinho, a gente tem uma chance maior, mas nada impeça que uma senhorinha não possa ser castrada. Os demais outros tumores, a gente tem a questão dos check-ups, realmente. Então, ver com relação a exames, a uma avaliação completa, não porque foi no veterinário, porque tá com probleminha no olho, que só esse olho tem que ser examinado. Tem que ser o paciente por completo. Com certeza. Muito obrigada, doutora Letícia, muito obrigada pela presença aqui, por essa entrevista, né, esclarecendo as principais dúvidas sobre o câncer nos pets. Passa o seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, já manda direto para você. Então é @drclinicapet. Somos 24 horas, então precisando a gente pode estar dando um auxílio aí. Perfeito, até a próxima. Até a próxima, obrigada. E vocês continuam agora com o nosso Vitrine Revista.